reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Ai, que bom ter vocês aqui novamente, com esse intuito, né? Louvar ao Senhor. Muito bem, estamos ficando, ó, boa no canto, hein? Só que não. Que bom, turminha. Espero que vocês tenham tido uma excelente semana, né? É isso aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, estávamos, ó, morrendo de saudades. Muito com o coração apertado, mas em oração por vocês sempre. Então, vamos iniciar o nosso encontro com o sinal da Santíssima Trindade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E que bom tê-los vocês aqui conosco novamente, né? Nosso coraçãozinho, eu tenho certeza que de Deus também, né? Fica cheio de amor quando a gente dedica esse tempo para louvar ao Senhor, né? Então, nesse momento difícil, a gente tem que iniciar assim, trazendo ainda um pouco de amor, de conforto para vocês, sempre. Tudo que fazemos é sempre para vocês e por vocês, né? Sim. Então, vamos direcionar aqui os nossos olhos, vamos pedir para que Nossa Senhora nos cubra com o seu manto sagrado, ela que é cheia de luz, cheia de Espírito, que nos protege, nos ampara, que intercede sempre por nós, para que ela nos ajude, nos auxilie a passar por esse momento difícil que estamos passando, para que ele passe logo, para que seja breve, para que tu fortaleça o coração dessas pessoas que estão passando por este momento, que estão tristes, que estão abaladas. Então, para quem está com a cabeça também, está desnorteado, o que está acontecendo, não está entendendo o que está passando, para que ela nos ajude a passar por esse momento difícil. Amém. Amém. Algo, Lila? Não, já falou. Então, que ela interceda sempre por nós e nos cubra com seu manto sagrado. Então, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, turminha. Então, como expressar toda essa felicidade, né, de estar aqui, podendo ainda compartilhar a palavra de Deus com vocês através da nossa live, né, dos nossos vídeos. Isso. Espero que vocês continuem sempre participando. É muito importante e olha, ficamos tão felizes com cada participação, cada devolutiva. Vocês são demais, muito lindo. Vocês estão de parabéns. Olha, o catequizando Rafael colocou até fitinha mesmo. Fitinha, muito lindo, legal, né, Rafa? Lindo. Todos estão de parabéns. É que a gente sempre acha um detalhe assim, porque gostamos dos detalhes, da dedicação. Fala, não, para Deus temos que sempre oferecer o melhor. Sim. Entendeu? Sempre o melhor. Então temos que fazer sempre o que vai agradar mais a Deus, que Ele vai ver, olha, tá fazendo por mim, né? Então, Deus fica muito feliz com essa participação de vocês. E nós também, né? Nossa, muito. Todos muito coloridos, todos coloridos. Olha, parabéns, vocês estão, ó, nota 1000, 10 é pouco, é 1000. Parabéns, né? Isso aí. Segue aí a devolutiva para vocês, então, viu? Parabéns a todos. Um grande beijo. Até já. Até já.
Vocês sabem o que os fiéis representam para a igreja? Vocês sabem? Vocês sabem? Bom, os fiéis representam o povo resgatado da nação santa, Que dá graças a Deus, oferecendo juntamente com o sacerdote o santo sacrifício. Eles formam um corpo, Ora ouvindo a palavra de Deus, ora representando com orações e cânticos, gerando uma unidade própria da liturgia da missa, né? Então, o que seria essa unidade, né? O corpo, todos os fiéis da igreja, junto com o sacerdote, o padre. Opa, escapou um pouco aqui, não podemos perder ninguém. Vamos resgatá-lo já. Já. Então, o sacerdote mais o povo da igreja. Só que assim, como é que fazemos um sozinho? Se tivermos só uma pessoa lá, nossa. Olá, turminha da catequese, catequistas, ministros da Eucaristia, leitores e todos da comunidade e da paróquia Santa Maria Madalena. Aqui é a catequista Lourdes, né? Como é de ciência de todos, nós estamos afastados novamente, tanto da catequese, como das outras pastorais e também da missa presencial. E nós iríamos iniciar o retorno presencial da catequese agora dia 10 e 11 de abril, mas devido ao número avançado de doentes, o colapso hospitalar, né, e decretos, leis que nós temos que obedecer, nós não iremos voltar agora, né? E nem sabemos quando. Tudo depende do Plano São Paulo, depende da curva baixar, né? Então, o Madalena Kids, ele ia ser semanal até a Páscoa e depois ele seria de 15 em 15. Mas, como nós não iremos retornar presencial agora, ele vai continuar como era antes, de toda semana, né? Todo sábado. E esse mês ficou para mim e o Zacarias a parte, o tema, a missa e as suas partes. E nós fizemos um recurso diferente, que eu acho que muitos já conhecem, né? E ficou muito legal, espero que vocês entendam bem. É um tema complexo, grande, então ele é um tema que serve tanto para a catequese como para as outras pastorais também, tá? Então fica aqui um beijo grande no coração de todos, se cuidem, tá? Continuem se cuidando cada vez mais, porque o negócio tá feio, né? E que Deus proteja e abençoe a todos, ó. Um beijo e até daqui a pouco. Eu espero que vocês gostem muito do nosso recurso e entendam o tema que vai ser tratado. Até mais. Oi, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar a liturgia da Igreja Católica. Nessa situação de pandemia, há algumas coisas que nós vamos falar aqui vão ser ligeiramente diferentes das que vocês vão ver no vídeo. O vídeo é uma celebração do tempo comum do ano passado, onde o padre já ainda celebrava com a Assembleia, mas vocês vão ver que está todo mundo de máscara e alguns ritos sofreram pequenas alterações em decorrência da própria pandemia, certo? Então vamos lá. Nesse breve trabalho, nós vamos explorar essa fórmula tradicional da liturgia. Essa celebração é dividida em 4 grandes partes: ritos de entrada, ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais.
A celebração litúrgica inicia-se com o comentário inicial. Esse comentário nos mostra o caminho, o assunto tratado pelas leituras ou pela festa que se está celebrando. Esse comentário pode ser realizado por um leitor, por alguém da equipe de liturgia, por um membro do canto, que é da equipe de animação. Após esse texto, essa leitura desse texto, nós vamos dar início com o canto inicial. Nesse ponto, podemos ter ou não a procissão de entrada, mas é realizada a entrada formal do celebrante, presbítero, quando é celebração eucarística. Tradicionalmente se faz a entrada com um grupo de liturgia, cerimoniários, coroinhas, auxiliares, leitores, ministros da Eucaristia, diáconos e, por fim, na fila, o celebrante. Ainda dentro dessa fase da celebração, o presidente vai invocar a Santíssima Trindade, no rito chamado de saudação. Em seguida, vamos passar para o ato penitencial. O ato penitencial, como o nome fala, é um pedido de perdão. Essa ação, também chamada de Kyrie, ou como Kyrie eleison, significa o Senhor tem de piedade, que de acordo com os pesquisadores, o seu uso litúrgico remonta ao século IV, já na comunidade de Jerusalém, e no século V no rito romano, como prece de pedido de perdão. O uso dessa expressão é utilizado por vários segmentos cristãos, entre eles o católico, o ortodoxo, o luterano e o anglicano. O seu uso iniciou-se no chamado rito tridentino, que foi utilizado até o ano de 1969, pois obedecia o decreto Sacrosanto Concilio Tridentini Restitutum, baseado nas decisões do Concílio de Trento, que ocorreu entre 13 de dezembro de 1545 a 4 de dezembro de 1593, no 19º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, convocada pelo Papa Paulo III, em resposta, entre outros pontos, à reforma da Igreja Católica para enfrentar o cisma, liderado por Martinho Lutero e suas 95 teses. No período chamado historicamente de Reforma e Contra-Reforma, este concílio foi o responsável pela unificação da liturgia da Igreja Católica. Esse modelo ficou em vigor até a publicação do decreto Sacrosanto Concilium, publicado pelo Concílio de Vaticano II, que foi instituído em dezembro de 1961 e terminou em dezembro de 1965. O Papa Bento XVI, atual Papa Emérito, autorizou o uso da liturgia tridentina em celebrações sem a presença do povo, chamadas de motu proprium summorum pontificum. O rito também pode ser usado em paróquias onde houver pessoas fixas interessadas em participar dessa liturgia, lembrando que a celebração é realizada em latim, com um presbítero virado de costas para a nave. Hoje, temos duas formas oficiais de liturgia: a ordinária, ou normal, promulgada pelo Papa Paulo VI em 1969 e a revisada pelo Papa João Paulo II em 1975 e depois em 2002. Muitas vezes, nós usamos a forma do Kyrie eleison em canções com pedido de perdão. A fórmula original, a exemplo da utilizada hoje, usa a repetição por 3 vezes da oração Senhor, tende piedade de nós, seja em língua vernácula, seja em latim. Todo rito inicial tem o objetivo de unir o povo em torno da fé, da Igreja e da liturgia, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse ato é para nos preparar para celebrar a comunhão, participar da partilha e da consagração da Eucaristia. Recomenda-se ao fiel que participe de toda a celebração eucarística, mas de forma mais marcante. O fiel que não participa do ato penitencial não deve receber a Eucaristia, pois ele não pediu perdão por suas faltas ou falhas. Lembrando ainda que temos 2 grandes tipos de pecado: o pessoal, quando eu causo ou sou culpado pela falta, e o social, quando aceito as falhas da sociedade e não faço nada para mudar. O pedido de perdão passa pela fórmula tradicional, pelo pedir perdão ao Pai, Senhor, tende piedade de nós, e a Jesus Cristo, Cristo, tende piedade de nós. As orações podem ser substituídas por uma música que deve ter o mesmo intuito, nos fazer pensar nos nossos pecados. Ao proferir o perdão, o celebrante vai se incluir no pedido desse perdão. A segunda parte é a liturgia da palavra, que tem como centro as leituras da palavra de Deus. Primeiro, vamos falar sobre quais são as leituras. Durante a semana, salvo celebrações específicas ou especiais,
temos 2 leituras diretas e o salmo responsorial. As leituras semanais são: primeira leitura em geral é do Antigo Testamento. Pode ser também do Apocalipse ou dos Atos dos Apóstolos. O salmo, em geral, é retirado do livro dos Salmos. O terceiro texto é dos Evangelhos. A celebração dominical é composta de 4 textos bíblicos diretos. A primeira leitura do Antigo Testamento, ligada em geral diretamente ao Evangelho, mas pode ser dos Atos dos Apóstolos ou do livro do Apocalipse. O Salmo, como na celebração da semana, é normalmente retirado do livro dos Salmos. A segunda leitura é, em geral, uma carta, especialmente as cartas de Paulo, mas podem ser de Pedro, João, Tiago e etc. Os evangelhos seguem a ordem anual. Ano A, Mateus. Ano B, Marcos. E ano C, Lucas. O evangelho de João é lido principalmente nas festas. O salmo pode ser lido ou recitado ou cantado. Além do salmo, ainda cantamos a aclamação ao Santo Evangelho. No caso da liturgia da palavra, onde não temos a consagração, esse é o centro da celebração. O celebrante pode salmodiar as leituras do texto e do Evangelho. As leituras devem ser bem realizadas, como se diz, proclamadas, e dar entendimento ao conteúdo. Recomendamos ainda que os leitores tenham ciência dos conteúdos, estudem as leituras e seus contextos. Não devemos substituir os textos bíblicos por outros textos quaisquer. Isso inclui o salmo responsorial. Após a leitura, temos a homilia. Na homilia, o presidente da celebração faz o comentário sobre as leituras e a sua atualização. Não deve e não pode ser confundido com sermão. O sermão é uma ferramenta teológica que pode versar sobre um texto ou um conjunto de textos. Em seguida, vamos ter a profissão de fé. A profissão de fé é composta tradicionalmente por uma das 2 formas do creio. O creio curto é o símbolo dos apóstolos e o creio longo é o símbolo niceno-constantinopolitano. Ambos têm como meta a renovação das nossas promessas batismais. Depois temos a chamada tradicionalmente de oração dos fiéis, que também recebe o nome de oração universal. Elas podem ser elaboradas levando em conta a realidade das comunidades associada ao tema da liturgia. Nas leituras, é de Deus que fala ao povo. Após ser alimentado pela misericórdia do Senhor, elevamos a Ele as nossas preces, pela Igreja e pela salvação do mundo. A liturgia da palavra deve ser respeitada ou ouvida em silêncio, de maneira a favorecer a meditação, não devendo ser realizada de maneira apressada, para que o Espírito Santo possa atingir a todos que estão na Assembleia. As orações dos fiéis, normalmente, seguem a seguinte ordem: pelas necessidades da Igreja, pelas autoridades civis e pela salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades, pela comunidade local. Em celebrações especiais, as intenções podem assumir as circunstâncias. Essas orações são, de alguma forma, nossa resposta e pedido a Deus. As orações podem ser realizadas pelo celebrante, por um diácono
um ministro leitor ou um leigo. O povo deve, em pé, fazer essas orações. Com as orações encerra-se a liturgia da palavra e se dá início à liturgia eucarística. Agora nós vamos entrar no momento central da celebração eucarística, a consagração. Vamos ter a oração eucarística. Ela é uma oração de ação de graças e de consagração, onde o sacerdote convida o povo para elevar os corações ao Senhor. A oração eucarística tem várias fórmulas, todas elas buscando ligar o fiel ao Senhor. Os pontos-chave da oração eucarística são os seguintes: ação de graças, onde todo o povo glorifica o Senhor. Aclamação, que é quando toda a assembleia reunida canta ou proclama o santo. E epiclese, é uma invocação especial, implorando que, pelo Espírito Santo, os nossos dons sejam consagrados e se convertam no corpo e sangue de Jesus Cristo, e que a partícula, transformada em hóstia, opere a salvação de todos que vão recebê-la. A narração da constituição da Eucaristia lembra a última ceia, narrada nos Evangelhos, em especial Lucas 22, onde Jesus tomou o pão e o vinho e os transformou em seu corpo e seu sangue, para ser compartilhado com todos os homens. Lembrando que entregou aos apóstolos e depois a cada um de nós para perpetuar esta ação. Façam isso em memória de mim. Fazer memória de obediência a esse mandato que recebemos do Senhor e devemos sempre nos lembrar dele, sua paixão, morte e principalmente a sua ressurreição. A oblação, elevando o memorial à Igreja e a cada um que se reúne para celebrar a Eucaristia, oferecendo a Deus Pai, pelo Espírito Santo, a hóstia imaculada. Mas não podemos apenas oferecer a hóstia, mas nos tornarmos verdadeira oferta a Jesus Cristo. Intercessões, pois a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, em todo o mundo, no céu e na terra, e que a oblação é realizada por todos os fiéis, vivos e defuntos, convidando todos a participar da redenção adquirida pelo sacrifício de Jesus Cristo. A doxologia final, que exprime a glória de Deus, e a confirmação é dada pelo povo com seu Amém. Após termos nos oferecidos com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós vamos realizar a oração que o próprio Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. E em seguida, temos o rito da paz, onde pedimos a paz de Cristo para que todo mundo e oferecemos a nossa vontade de cultivar essa paz. A forma de se desejar a paz pode variar de uma comunidade para outra. O presbítero, então, parte o pão eucarístico e o eleva para que o povo possa ver, lembrando que todo o povo é um só, através da comunhão em Cristo. Nesse momento, o sacerdote toma uma pequena parte da hóstia já consagrada e a coloca junto com o vinho dentro do cálice. Então, o sacerdote eleva o corpo de Cristo sobre a patena ou em cima do cálice e convida todos para que participem do banquete. Quando o presidente da celebração comunga, inicia-se o canto da comunhão. A comunhão será oferecida a todos os fiéis aptos a recebê-la. Após recebermos a Eucaristia, vamos então fazer uma oração. E depois, ao nos elevarmos, o sacerdote nos convida à oração após a comunhão, um rito pré-definido que nos implora os frutos do ministério celebrado. Aí entramos nos ritos finais. É a parte mais simples de toda a celebração. São apresentados os avisos da comunidade, saudação e bênção do sacerdote. Na nossa comunidade costuma-se, antes da bênção, rezar uma Ave Maria. É feita a reverência pelo presbítero com um beijo no altar, feito tanto pelo sacerdote como pelo diácono, se houver, e uma reverência de todos os participantes no rito da liturgia. Em seguida, eles saem e glorificam a Jesus pela liturgia celebrada, enquanto o povo acompanha o canto final. A celebração está terminada quando termina também o canto final. A liturgia traz um aspecto de beleza. Por isso, é necessário compreender que a beleza é encontrada na harmonia e na ordem.
Existe um valor estético na liturgia da missa, pois a beleza encontrada na ordem é uma maneira de elevar a alma para Deus. Contudo, a estética nunca pode ser considerada como finalidade da missa. Sabemos que Deus é a beleza infinita e o belo rito leva à beleza de Deus. Então, não importa se a flor é mais bela que a outra, se é mais cara que a outra, o que importa é se realmente seguimos os ritos que aprendemos para Deus, lá na missa. É isso aí. Bom, na missa, um dos seus elementos são a leitura, realizada dentro da liturgia. São momentos imprescindíveis que Deus fala ao povo. E o seu objetivo é unir o povo em torno da fé, Da igreja e da liturgia, por nosso Senhor Jesus Cristo. isso. Você sabe quais são as partes da missa e os seus elementos? Você sabe? Vocês sabem? Bom, começamos pelos ritos iniciais. Aí depois segue as leituras, depois a oração eucarística e por fim os ritos finais. Isso mesmo. Prestar atenção, né? Então, São Jerônimo, um grande mestre nas Sagradas Escrituras, nos ensinou que Ter contato com os textos sagrados é essencial para o crente, para todos nós, né? nós que cremos em Deus, Sim, que temos fé, que então, todo crente esse é ser crente, crente é crer em Deus, né? Nada mais é. Pois ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo. No entanto, na missa é muito importante, muito mesmo, prestar atenção e se dedicar ao máximo a cada parte dela, pois este momento é o momento que você se dedica a Deus. Então, vimos que desde que inicia a missa, desde quando se dá início à missa até o final, é indispensável a sua atenção e dedicação. Bom, um ponto que queremos reforçar é a pós-comunhão, que temos alguns preciosos minutos, né, Tati? Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos tem. Poderíamos dizer que Ele nos tem até abraçados naquele momento. Ai, que lindo, né? Então, perguntemos corajosamente a Deus: Senhor, O que queres que eu faça? e então que nós estejamos abertos de coração, de alma, aberto para ouvir a resposta do que perguntamos, né? Sim. Senhor, o que queres que eu faça? Quantos milagres e quantas curas acontecem, né, nesse momento? Porque é neste momento que Deus está vivo e presente em nós. Nesse momento nós recebemos a Cristo, nós nos preparamos e recebemos para que Ele permaneça em nós. Ô Tati, e qual é a parte mais importante da missa para você? Olha, na minha opinião, para mim, é quando ela acaba. Por quê? Porque colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos durante a celebração. Enfim, quando vivenciamos tudo, vivenciamos os ensinamentos de Deus Pai. Então, para mim, essa é a parte mais importante, porque nós vivenciamos tudo aquilo e fizemos passo a passo certinho. E aí, elevamos a beleza de Deus. Sabe que eu vendo você falar que para você, eu acho que para mim também. Exatamente, né? A gente faz todo o ritual, né, certinho da missa, e se a gente prestar atenção, é verdade. Porque vimos lá que é muito importante, né? Desde o rito inicial que entramos, hoje entramos com o rito inicial, entramos cantando, louvando ao Senhor, né? Depois temos o sinal da Santíssima Trindade, que também iniciamos com o sinal da Santíssima Trindade. Fazemos um momento de oração e na missa fazemos um momento de quê? De perdão, né? De pedir perdão, para que a gente possa continuar. Então, tem todo aquele passo a passo que temos que seguir. Então, se nós perdemos o início, Santíssima Trindade, principalmente o perdão, então não estaremos preparados para receber a Cristo, né? Isso. Não estamos preparados. Então,
Por isso que é importante cada passo. E quando fazemos certinho, falamos da beleza infinita, né? Porque nós elevamos a beleza a Deus. Então é que nós fizemos todos os rituais certinhos, né? Então, Isso. por isso que é importante. E tudo é importante. As leituras, né? Tudo. Temos que prestar muita atenção nas leituras, porque elas nos ensinam muito. E depois a oração eucarística, né? Toda a parte da comunhão, tudo. E os ritos finais, que nós também encerramos com o sinal da Santíssima Trindade. Sim. E lá, né, o nosso sacerdote, nosso padre, né, nos dá a bênção final, que é importante recebermos a bênção, estarmos lá preparados para receber a bênção, para poder irmos para casa, né? E com tudo isso, O nosso desafio de hoje é... Vamos ver se vocês prestaram atenção, né? bom, tem que prestar atenção no que o Zacarias e a Lourdes falaram. E nós também. E nós também. E eu ainda tenho uma dica, hein? Se vocês prestarem atenção no que nós estávamos falando, no momento da resposta, eu dei uma dica. E qual será o desafio, Tati? Nós queremos os 4 rituais da missa. Sim. Já fiz até uma folhinha de modelo aqui, ó. Aqui pra vocês. Número 1, número 2, número 3, número 4. E coloquem o seu nome aqui, viu? Sim. Olha, nem vou dizer que eu não quis colocar Olivia, para não colocar que ela entendeu, ela ia rir. Então, coloquem assim, com a folha desse jeito, deitadinha. Assim, ó, ela parece bem pequenininho. Então, assim, nós gostamos de mostrar que vocês estão participando. Então, coloque lá o seu nome. Não tenha vergonha de mostrar o nome de vocês, porque é para Deus que vocês estão fazendo isso. Coloque lá as 4 partes lá que nós dividimos, os rituais da missa, né? Sim. E mande para nós. Até quarta-feira. não esqueçam, turminha, nós adoramos receber a devolutiva de vocês, viu? Sim, e nunca é demais agradecer. Muito obrigada, viu? Pelas devolutivas, pela dedicação de vocês. Isso. Então, que Deus abençoe todos que participam conosco, gravando os vídeos. Que Deus abençoe grandemente vocês. Que Deus consiga nos manter aqui de pé, fortes, sempre poder passar esse carinho de Deus aí para vocês. Que vocês tenham uma excelente semanas, né? Vamos ficar, ó, morrendo muita de saudade. Sempre, sempre, sempre. E qualquer coisinha, pode mandar uma mensagem para nós, que estamos lá, ó, para matar essa saudade. Isso, né? estamos ao dispor de vocês, né? Sempre, 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 sempre. Não só no vídeo, mas também lá, esperando vocês no WhatsApp, no grupo da catequese, tá? É só entrar em contato. É isso aí. Isso. Então, olha só o sinal, hein? Estávamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande beijo, uma excelente semana. Fiquem com Deus e se cuidem. Gente, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Um grande beijo. Tchau, até mais.